Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Aqui é o pastor Nelson. Eu congrego no Ministério do Ipiranga, em Valparaíso, São Paulo. E domingo nós iremos estudar sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E eu quero aqui falar sobre os fundamentos da pregação do Evangelho. Eu vou falar nesse tema, incluindo algumas coisas da lição da escola dominical. A verdade prática da lição diz o seguinte: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Comentando aqui a verdade prática da lição, na realidade, a verdadeira pregação ela precisa estar centrada na proclamação da salvação da fé em Jesus Cristo, levando a pessoa à necessidade do arrependimento, a ter uma vida de fé e a entender a missão da igreja e a importância da graça de Deus. A pregação, ela envolve a demonstração do amor de Deus, através de ações, através de palavras, através da vida prática, da vivência, de acordo com os princípios do Evangelho, e a participação em práticas como a oração e a comunhão. É uma lição cujo tema do trimestre, a Igreja em Jerusalém, é um tema muito interessante, muito importante. E quando nós falamos sobre a pregação do Evangelho, nós falamos da marca de uma igreja fiel às Escrituras. Desde os primeiros dias da igreja em Jerusalém, os apóstolos eles proclamavam a mensagem de Cristo. E o Evangelho e a verdadeira pregação, ela é cristocêntrica. Ela tem a Cristo como tema, como centro. Jesus Cristo como centro. A mensagem central da pregação é a pessoa de Jesus Cristo, incluindo a sua obra, seu nascimento, a sua obra, a sua vida, o seu ofício, morte e ressurreição, que oferece perdão e reconciliação para o homem. Portanto, esta lição é uma lição muito importante. É uma igreja fiel à pregação do Evangelho. A igreja de Jerusalém, ela pregava realmente a palavra do Senhor. Essa pregação, sendo cristocêntrica, ela é também teocêntrica, porque vai falar sobre Deus. A verdadeira pregação, ela consiste em pregar sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo, a salvação, a fé, o arrependimento, a doutrina das coisas futuras, a vida cristã. Portanto, o verdadeiro evangelho, ele leva a pessoa a ter uma vida de arrependimento, a ter uma vida de fé. Exige que as pessoas se arrependam dos seus pecados, incluindo, na realidade, o exercício da sua fé para receber o perdão e a vida eterna. A igreja em Jerusalém, ela pregava justamente o Evangelho. A graça de Deus, a salvação é um presente de Deus. Não é algo que consiste através das nossas obras, não é algo que consiste através da minha intelectualidade. Porém, é a graça de Deus. A igreja em Jerusalém, ela tinha um testemunho pessoal. A pregação do Evangelho é eficaz quando acompanhada de um verdadeiro testemunho. E nós vemos os cristãos em Jerusalém que eles tinham testemunho, eles pregavam a palavra de Deus. Não somente eles tinham uma visão cristocêntrica ou bibliocêntrica, que é pregar a Bíblia.
nós precisamos pregar a palavra de Deus. Eles tinham um testemunho pessoal, o amor e o serviço, o amor a Deus, ao próximo, expresso através do serviço, era uma grande expressão na igreja em Jerusalém. De maneiras que eles não faltavam coisa alguma, porque havia uma comunhão, havia uma solidariedade. A comunhão era a participação da comunidade na fé, onde os crentes compartilhavam o testemunho, compartilhavam a sua vida, viviam uma vida de oração, uma vida de ensino da palavra de Deus. Por isso a igreja tinha um grande crescimento. Então vejam, a verdadeira pregação, ela é cristocêntrica, ela é bibliocêntrica, ela prega a palavra de Deus, ela é teocêntrica, apresenta o Senhor Jesus. É uma pregação voltada à comunhão, à oração, à solidariedade. A pregação deve ser baseada na Bíblia, transmitida a doutrina da fé cristã, clara e objetiva. E nós vemos a igreja em Jerusalém que eles tinham esse ensinamento, eles tinham esse amor, esse serviço. Eles anunciavam com intrepidez a palavra do Senhor. Também viviam uma vida de oração. A verdadeira pregação, ela é acompanhada através de uma vida de oração. E a oração é o meio pelo qual nós nos comunicamos a Deus, onde buscamos a orientação do Senhor. Antes de nós pregarmos, o que é que nós devemos fazer? Orar. Pedir a Deus qual a mensagem propícia para aquela noite, para aquela ocasião. E preparar-me através de oração, preparar-me através de jejum. E a pregação do Evangelho, ela requer tempo, ela requer paciência, requer todo um preparo. Então vejam bem, queridos, quando nós pregamos o Evangelho, nós devemos pregar a mensagem de salvação, a mensagem cristã, a mensagem que muda os corações, que muda as vidas. E nesta lição de domingo, esta lição ela vai falar sobre as marcas de uma igreja, seu compromisso com a pregação da palavra, e uma igreja verdadeiramente valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Cristo no centro. É o que diz aqui a nossa lição. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo vai conhecer a Cristo, vai conhecer a Jesus. Quando eu disse bibliocêntrica, porque nós precisamos conhecer a Bíblia para pregar a palavra de Deus, para pregar a palavra do Senhor. As Escrituras, elas revelam Deus, mostram o caráter de Deus, mostram a ação de Deus. As Escrituras, elas testemunham de Jesus. São os tópicos aqui da lição que nós iremos estudar domingo. As Escrituras confrontam o pecado, mostram o pecado, mostram o quanto a pessoa ela precisa ter uma transformação, precisa ter uma mudança. E a pregação do Evangelho, ela deve ser no poder do Espírito Santo. Necessitamos estudar a teologia, necessitamos aprender a hermenêutica, a homilética. A homilética nos ensina a preparar e pregar sermão. A hermenêutica nos ajuda a interpretar a palavra de Deus. Mas além de tudo, acima de tudo, nós precisamos do poder do Espírito Santo. E a nossa lição fala aqui, não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos, capítulo 3. E fica evidente no uso do verbo grego atenizou, traduzido como fixar os olhos. E Pedro com João fitando os olhos nele, Atos 3, 4. O estudioso Strong explica que no Novo Testamento
Esse termo é usado para descrever momentos de revelação, momentos de reconhecimento ou atenção pessoal. E a igreja, ela quando dá lugar ao Espírito Santo, quando o pregador dá lugar ao Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Evangelho é o poder de Deus. E o Espírito Santo atuando no coração de uma pessoa, ela vai entender a mensagem de salvação. Ela vai entender a mensagem da palavra de Deus. E quando nós evangelizamos, nós devemos evangelizar as verdades do Evangelho. Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós nos preocupamos com esses pilares, Cristo, pregar a Bíblia, pregar sobre Deus, pregar sobre o Espírito Santo, nós vamos ganhar muitas vidas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós nos preocupamos com a verdadeira pregação da palavra de Deus, nós estamos cumprindo o nosso papel como discípulo do Senhor. O tema da lição de domingo é uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E nós precisamos ser fiéis à pregação da palavra de Deus, a mostrar o Evangelho para as pessoas, como Deus ele salva as pessoas. E Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. E na introdução da carta aos Romanos, Paulo faz uma afirmação bem clara. Ele diz: não se envergonhar do Evangelho. De acordo com Vicente Ward Studios, a afirmação o Evangelho é o poder de Deus significa não somente um meio poderoso nas mãos de Deus, mas em si mesmo uma energia divina. Porque quando a minha pregação ela consiste em pregar Bíblia, em pregar Cristo, em pregar a salvação, a graça de Deus, a regeneração, as pessoas elas vão entender o plano da salvação. E nós precisamos experimentar o poder do Evangelho em nossas vidas. O Evangelho é o poder que dá força à sua vida cristã. É a salvação de Deus em execução. É a salvação de Deus em ação. Porque o Evangelho foi planejado por Deus para englobar todas as áreas da nossa vida. É um Evangelho completo em nossa vida cristã. Portanto, quando nós falamos da igreja em Jerusalém, que era uma igreja que preocupava-se com a pregação da palavra, nós podemos entender que a igreja precisa evangelizar, precisa discipular. E nesta lição que nós iremos estudar, é dar muita ênfase justamente à pregação da palavra do Senhor, a pregação da palavra de Deus. Existem muitos métodos, muitas formas pelas quais nós devemos entender, estudar e pregar a palavra de Deus. Lembro-me quando aceitei Jesus como Salvador, eu tinha 12 anos de idade, eu já pregava, eu já ensinava, eu já estudava a palavra de Deus. E nós precisamos aprender as doutrinas básicas, as doutrinas centrais que sustentam a fé, que sustentam a prática cristã.
que inclui a fé em Cristo, o arrependimento, o batismo, o recebimento do Espírito Santo e outros elementos que fazem parte das bases doutrinárias da fé cristã. E isso nós aprendemos lendo a palavra, isso nós aprendemos estudando a palavra do Senhor. Quais são os 5 pilares do Evangelho? Só a Escritura, somente a Bíblia, somente a Escritura. Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Solus Christus, somente Cristo. Solo Deo glória, glória somente a Deus. Aí são os 4 pilares do Evangelho: as Escrituras, a fé em Cristo Jesus, a graça de Deus, o único mediador que é Jesus Cristo, e da honra e glória somente a Deus. Infelizmente, os homens, eles têm invertido esses valores. Mas nós precisamos compreender que Cristo, ele disse: ide pregai o Evangelho. Os fundamentos da igreja, na realidade, é Jesus, o único Salvador, a Bíblia, como única regra de fé e prática, o batismo, que é a ordenança da igreja, a importância da comunhão, a proclamação do Evangelho, uma vida de serviço dedicada a Deus e o testemunho cristão. E isso nós víamos na igreja em Jerusalém. Mas, atualmente, parece que as coisas mudaram, estão mudando. A fé em Jesus Cristo, como Filho de Deus e Salvador da humanidade, é o ponto central da fé e da pregação. É mostrar o sacrifício de Jesus, mostrar o sacrifício de Cristo. É pregar a Bíblia como única regra de fé, que ela é a palavra de Deus, inspirada e infalível, sendo a autoridade máxima em questões de fé, moral, para com os evangélicos. O batismo, geralmente por imersão, é visto como uma ordenança de Cristo e um testemunho prático de fé e identificação com a morte e ressurreição de Jesus. É mostrar que nós precisamos de uma vida de comunhão e de proclamação. A comunhão entre os irmãos, a proclamação do Evangelho. São responsabilidades nossas. Eu sou de Recife. E a igreja lá do Nordeste, de forma geral, eles evangelizam de casa em casa. Aos domingos, as ruas estão lotadas de pessoas fazendo culto ao ar livre, pregando de casa em casa, visita aos hospitais, visita aos enfermos. Cumprem o ID de Jesus. Deixa eu ver quem está falando aí. Xeref. Você é de onde, querido? E nós precisamos cumprir o ID de Jesus. Serviço e testemunho. O serviço ao próximo, o testemunho cristão, na vida diária, devem ser vistas, são consequências naturais da nossa fé em Jesus. Os evangélicos são encorajados a viver de acordo com os princípios do Evangelho e a compartilhar sua fé com os outros. Quando nós estudamos essa lição aqui, a igreja em Jerusalém, nós vamos compreender o Evangelho de Cristo. E além desses pilares, muitas igrejas evangélicas,
centralizam sua ênfase para explicar as doutrinas, né? Arrependimento, fé, salvação, a segunda vinda de Cristo. É o que nós precisamos fazer. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Pregar o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos pregar a palavra. Um pregador, ele não deve subir ao púlpito para falar de sua vida pessoal, para falar de seus problemas, de suas tristezas, mas para falar de um Deus que muda a situação, para falar de um Deus que está presente a cada instante, de um Deus que está presente a cada momento. E cada vez que você prega a palavra do Senhor, você está pregando e anunciando que Jesus salva o pecador quando este se arrepende dos seus pecados. Portanto, a pregação deve ser centrada e fundamentada na Bíblia. A pregação também deve glorificar a Deus. Infelizmente, muitos estão buscando a glória para si. Mas a honra e a glória devem ser dadas ao nosso Deus. A pregação do Evangelho tem que ser voltada para Cristo, cristocêntrica. Cristo como centro, Cristo como o tema. A pregação deve ter, na realidade, embasamento doutrinário e embasamento teológico. Por isso, um obreiro, um pastor, um líder, deve ter um curso de teologia. Deve ser guiada por pressupostos teológicos. Ter conhecimento daquilo que você está pregando. A pregação, ela deve ser bem preparada. Não é você pegar textos isolados da Bíblia, mas pegar um tema, seguir aquele tema. Para isso existe a homilética, que nos ensina a preparar sermões e pregar. Não é jogar palavras aleatórias. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E a pregação, queridos, deve ser articulada e imaginativa. Os melhores sermões não são simplesmente improvisados. Em vez disso, são cuidadosamente elaborados. Exige muitas horas de estudo. Não é você pegar a Bíblia aqui e dizer: não, o Espírito Santo agora vai me dar a mensagem. Não. Você tem que se preparar antes para saber trabalhar com as referências bíblicas dentro daquele assunto. E a pregação deve ser apaixonada e envolvente. Não é a lição, eu estou seguindo mais ou menos alguma coisa da lição, eu estou seguindo um tema aqui, tá? Mas a igreja de Jerusalém era uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Muitos hoje estão transformando os cultos em danças, em dançar na presença de Deus é pecado. Não. A Bíblia fala para dançar na presença de Deus. Mas há momento para todas as coisas. Nós precisamos de uma organização muito forte e nos preocuparmos em pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero que nesta tarde você possa entender o que eu estou querendo transmitir. E Jesus, ele
resumiu a essência do Evangelho em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vejam bem, eu tenho aqui alguns princípios. O primeiro princípio do Evangelho é a salvação pela graça. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a graça de Deus também alcança todos aqueles que querem realmente a salvação. Centralidade em Cristo é um princípio muito forte. Sola Christus, somente Cristo. Isso significa que, além de sermos salvos pela graça, somente Jesus Cristo é o único caminho, é o único mediador entre Deus e o homem. Um princípio fortíssimo da pregação é arrependimento dos nossos pecados. É a transformação genuína de uma pessoa. Mateus 3, versículo 1 diz: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Um outro fundamento é a obediência à palavra do Senhor. É um grande princípio do Evangelho, obedecer à palavra de Deus. Depois nós temos a santificação, que é um processo contínuo que vai transformando a vida da pessoa. Ela é transformada à semelhança de Cristo pela obra do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode realmente nos levar a uma vida de santificação. Hebreus 12, 14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a vida cristã, queridos, não é uma vida solitária. Nós precisamos de viver em comunhão. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10 e 24. Vejam, nós precisamos praticar boas obras. E quando nós voltamos para a verdadeira pregação do Evangelho, nós vemos que a igreja primitiva era permanecer na doutrina dos apóstolos, no partir do pão. A doutrina dos apóstolos é o ensino sólido da palavra de Deus. No partir do pão, celebrar a ceia do Senhor e a festa do amor ágape que acontecia ali em Jerusalém. Comunhão, eles viviam em comunhão, em harmonia, orações. A oração coletiva fortalecia a igreja e fortalece a igreja. Então vejam, doutrina dos apóstolos, partir do pão, comunhão e oração. Esse é o verdadeiro evangelho. E Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Nós temos as missões transculturais, de ir pregar em lugares onde a mensagem nunca foi ouvida, mas infelizmente isso não acontece na época de hoje. Tem lugares que não tem uma igreja, mas tem lugares que tem milhares e milhares de igrejas. Nós temos as missões urbanas, que envolve alcançar as diversas pessoas e culturas dentro do contexto urbano. O evangelismo, que é o primeiro passo no processo de missões, que é o ato de pregar o evangelho. A igreja é chamada a pregar o evangelho. Discipulado, que é preparar as pessoas. Envolve ensinar, envolve equipar, treinar as pessoas, preparar as pessoas. A adoração é uma resposta natural ao evangelho. A adoração é mais do que um ato de louvor em cânticos. Ela envolve toda a nossa vida pessoal, nossos pensamentos, nossos desejos, nossos projetos. Então, meu querido,
os fundamentos da pregação do Evangelho, são esses que eu estou explicando para vocês. Levando as pessoas a terem uma esperança de vida eterna. A vida eterna é uma das promessas fundamentais do Evangelho. Aqueles que acreditam em Cristo têm uma esperança de um futuro glorioso. Além da morte, a ressurreição de Jesus é o fundamento dessa esperança, pois ele venceu a morte e nos deu a garantia da vida eterna. E João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E terminando aqui, a pregação do Evangelho deve consistir na pregação da volta de Jesus. A promessa de que ele vai voltar e trazer justiça para a terra é um dos pilares que realmente sustenta a nossa fé. João 14,3 diz, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Portanto, meus queridos, eu preciso conhecer o Evangelho. A falta de compreensão profunda sobre esses fundamentos que eu estou explicando aqui para vocês pode nos deixar vulneráveis às falsas doutrinas e heresias. E Jesus nos advertiu, acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Eu preciso aprender de Cristo cada momento. E concluindo, os princípios do Evangelho são a base da nossa fé cristã, são a base da nossa vida cristã, e nos orientam a entendermos que pregar é uma missão. É o que nós vamos estudar domingo na escola dominical. Eu fiz aqui um apanhado geral, né? Mostrando aí de uma forma maravilhosa, mas a nossa lição, ela será muito importante para que nós possamos aprender sobre a igreja, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E eu sou igreja, você é igreja, ok? Daqui a pouco eu irei fazer outra live com uma outra lição. Desta vez eu vou usar a lição da escola sabatina, que é amanhã na Igreja Adventista, ok? Um grande beijo, um grande abraço para todos.